Boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou eu, Reverendo Euler Cleiton, mais uma vez aí na sua telinha de celular para falarmos das coisas do Senhor, para falarmos das coisas de Deus. E eu estou feliz de tê-lo aí do outro lado. Espero que você... Deixa eu mudar aqui um pouco a posição. Balançando, né? Hoje está difícil. Pronto. Acho que agora está melhor. Bom, estamos aqui novamente para falarmos com o Senhor, para falarmos da sua grandeza, para falarmos daquilo concernente ao seu reino. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos. Hoje você está vendo um cenário que normalmente não é, hoje é domingo, né? O pastor está em casa, de toga, estola. Isso normalmente acontece na igreja. Hoje nós faremos diferente, o pastor estará gravando de casa mesmo. E eu lhe convido a fechar os seus olhos para começarmos. Feche seus olhos para orarmos juntos. Senhor, bendito seja o teu nome em toda a terra. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado a alegria de te servir. Te agradecemos, Senhor, porque em todo tempo nós temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Vou começar com a leitura do primeiro texto desta noite. Ela se encontra em Romanos, capítulo 5, dos versículos 1 a 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versículos 1 a 8. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que texto extraordinário, olha que texto maravilhoso. A palavra de Deus nos diz que nós somos justificados mediante a fé e por isso nós temos paz com Deus por meio de Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem nós igualmente recebemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E vai dizer, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mas esse texto também nos lembra, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E esse é o ponto. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados e Cristo morreu por nós. E, infelizmente, nós ainda vivemos essa realidade do pecado, apesar de nós hoje termos condição de não pecar. Antes nós nem sabíamos o que era isso, mas depois que o Espírito Santo veio habitar em nosso coração, como o texto mesmo disse, o Espírito Santo nos foi outorgado, nós passamos a ter consciência de que somos pecadores e de que precisávamos de um Salvador. E Cristo, com todo o seu amor, Deus mostrando e provando o seu amor por nós, nos deram esta alegria, que vem de algo complicado, que é o sacrifício. O texto diz que talvez por alguém bom, alguém se animasse a morrer, que venhamos e convenhamos,
a não ser que seja alguém que você ame demais, um filho, a esposa, os pais, um irmão, você não morre por ninguém. Mas Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso nos faz refletir, isso nos faz pensar que nós temos que pedir perdão por nossos pecados, porque infelizmente essa ainda é a nossa realidade. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para que você levasse seu pensamento ao Senhor e confessasse os seus pecados. Não confessasse a mim, não confessasse a outra pessoa, mas confessasse a Deus, pois Ele é quem pode lhe perdoar. E faça isso neste momento. Feche seus olhos, confesse a Deus o seu pecado e peça perdão. A sentença da graça diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Graças a Deus nós temos essa certeza, de que não é por mérito nosso, não são as nossas boas ações, não é nada que nós possamos fazer para acharmos que merecemos o perdão de Deus. Ele nos é concedido por graça e somente por graça. Então nós podemos ficar felizes, pois nós pedimos ao Senhor perdão e tenha certeza, Ele ouviu o seu clamor. E se você foi sincero e verdadeiro na sua confissão, Ele te perdoou. E você agora foi mais uma vez perdoado e purificado. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pelo perdão que Ele nos concede. Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Agora, ó Pai, após fazermos essa triste confissão dos nossos pecados, das coisas que ferem a Tua santidade e a Tua pureza, graças a Ti e da ação do Espírito Santo em nós nos arrependemos de termos cometido tais atos. Por isso, Senhor Deus, nós lhe pedimos perdão e temos a certeza de que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos ama e derrama sobre nós misericórdia e perdão. Então nós te agradecemos, Senhor, pelo perdão que o Senhor nos concedeu neste momento. E fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Deus lhe perdoou e mais uma vez nós seguimos em frente. Vamos ao texto da nossa meditação desta noite. É o texto do Evangelho de Mateus, que se encontra lá no capítulo 9, dos versículos 35 até o capítulo 10, até o 10, versículo 8. Nós vamos ler dos versículos do capítulo 9, do versículo 35 até o capítulo 10, versículo 8. Ok? Texto de Mateus, que é o texto para a nossa meditação. Diz assim o texto do Evangelho de Mateus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano,
Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que os seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Texto do Evangelho de Mateus, texto muito conhecido, tenho certeza que você já ouviu esse texto. Vamos orar, fechar os nossos olhos e pedir a Deus que fale conosco. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Mais uma vez, ó Pai, nós acabamos de ler a tua palavra. Cremos que ela é viva e eficaz, portanto, nós lhe rogamos, fala conosco. Fala conosco, Senhor Deus, de formas que entendamos a tua vontade, Senhor Deus, que nós possamos praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto do Evangelho de Mateus. Mateus é um sujeito que lida muito com judeus que se tornaram cristãos. Ou seja, aquela comunidade ali onde Mateus trabalhava, ela era uma comunidade onde haviam muito mais judeus cristãos do que gentios cristãos. Então Mateus tem uma preocupação que é falar as coisas de acordo com aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, para que aquelas pessoas entendessem que Jesus era aquele que havia sido profetizado, aquele que havia sido anunciado e que estava vivendo no meio deles e era o Messias prometido, enviado de Deus. Então Mateus, ele tem essa preocupação de falar a um público majoritariamente vindo do judaísmo. E nós começamos o nosso texto dizendo: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Interessante, ele coloca uma imagem muito conhecida para o povo, que é a do pastor de ovelhas, a vida pastoril, porque afinal de contas isso fazia parte do cotidiano deles desde muito tempo. Nós podemos aqui lembrar como é antiga a atividade pastoril no meio judeu, lembrando do Salmo de número 23. Salmo de número 23, que você conhece: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e segue ali a descrição de um pastor que conhece todas as necessidades de seu rebanho. No Novo Testamento nós vamos ter também referências à vida pastoril. O próprio Jesus vai fazer uma comparação entre o verdadeiro e bom pastor e aquele que é mercenário, pois o bom pastor, ele conhece o seu rebanho, ele conhece as suas ovelhas, ele dá a vida por suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a sua voz, conhecem o pastor. Já o mercenário, ele não está disposto a morrer pelo rebanho, porque afinal de contas, o rebanho não é dele. Se a fera vem para atacar o rebanho, ele faz o quê? Foge, porque afinal de contas, o rebanho não lhe pertence, ele não tem amor por aquele rebanho. Então, essa imagem pastoril é muito conhecida e Mateus vai usá-la para falar sobre o seu assunto, né, sobre aquilo que ele está querendo dizer para as multidões, para que elas entendam facilmente o que ele está dizendo. Então ele vai dizer: vendo as multidões, compadeceu-se delas, olha só, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Era o que estava acontecendo. Você deve se lembrar de que os judeus eram governados pelos romanos e recebiam altas taxas de impostos, não tinham algumas liberdades conforme
o governo romano, mas em determinadas coisas eles tinham que se submeter, inclusive na questão dos impostos, que eram muito pesados sobre o povo. Então Jesus olha para o povo e vê o quê? Ovelhas, vê as multidões, compadece-se delas, ou seja, Jesus mais uma vez é movido pela compaixão, olha para elas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aí mais uma vez, para clarificar um pouco do entendimento, ovelhas que não têm pastor andam para todos os lados, não têm uma direção, não têm horários de descanso, horários de se alimentar, horário de beber água, tudo isso coisas que o pastor administra por conhecer o rebanho. Então, aquelas pessoas, aquela multidão que Jesus estava olhando, estavam exaustas, cansadas, porque não havia orientação, não havia um norte, não havia alguém que lhes balizasse, lhes orientasse para como viver. Então, Jesus fala que elas estavam como ovelhas que não têm pastor, porque se tivessem pastor, a situação não seria essa. E segue o texto. E então se dirigiu aos seus discípulos. Jesus olha as multidões, se compadece dela, diz que elas são como ovelhas sem pastor, e agora ele se volta para os seus discípulos e diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui nós saímos da vida pastoril e falamos de outro assunto que também era muito conhecido para o povo, que é a agricultura. Sim, Jesus vai falar dos campos onde há as plantações. Campos e plantações existem aos montes, mas os trabalhadores são poucos. E isso ele está falando em relação ao reino de Deus. Então ele fala: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, para este grande campo que é o mundo, que nós devemos rogar ao próprio Deus que mande mais trabalhadores, que mandem mais pessoas que preguem e trabalhem para o reino dos céus. Tendo chamado os seus 12, os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. E isso é algo importante no texto também. Ou seja, Jesus está delegando aos discípulos coisas que ele fazia, coisas que até então só ele podia fazer. Ou seja, Jesus dá autoridade para que os discípulos continuem o seu ministério. Jesus, nós ainda não estamos na parte da paixão, mas Jesus sabe que em algum momento ele passará pelo sacrifício. Então ele está já preparando os discípulos, deixando-os de maneira a estarem prontos para assumirem a missão de pregar o evangelho do reino de Deus e seguir com a igreja. E vai dar a lista dos nomes dos apóstolos, vai fazer uma orientação que para nós talvez soe um pouco estranho, né? Jesus vai falar lá, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidades de samaritanos, mas de preferência buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso num primeiro momento era necessário, até porque a salvação tinha que vir para os judeus, e os judeus iriam fazer o quê? Recusá-la. Sim. No próprio texto do Evangelho de Mateus, lá no final, você encontra o ide, portanto, e pregai a toda criatura, ide por todo mundo e pregai a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não há contradição, é só uma questão de projeto. Na época era necessário que se fosse apenas a eles. Depois o próprio Cristo vai rondar as terras samaritanas, vai encontrar a mulher no poço. Então é só aquela questão do momento, é algo bem pontual, que eles pregassem ao seu povo, aos próprios judeus. Como no versículo 35 lá está escrito que Jesus continuava ensinando
nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, Jesus ia às sinagogas, onde haviam quem? Judeus, e pregavam lá. Então isso era uma questão de projeto do momento, era algo bem pontual, porque ao longo do evangelho você vai ver isso mudar. A pregação será universal para todos, não somente para judeus. Então, e no final, ele dá autoridade para os discípulos fazerem uma série de coisas que Cristo podia fazer e encerra dizendo: de graça recebestes, de graça dai. Para você valorizar aquilo que você recebeu, sem mérito, sem merecer. Então você deve passar isso adiante também. Esta graça que você recebeu, você passa para frente. A gente às vezes é um pouco egoísta, recebe o evangelho e tem a vida transformada, mas não contamos para as pessoas e é necessário falar. Então, isso o texto nos aponta para uma ação de Deus, uma preocupação de Jesus com o povo. Jesus se compadece da multidão e aí então ele dá todas aquelas instruções, ele está preocupado com a multidão, que olha para elas e vê como se elas fossem ovelhas que não têm pastor, estão exaustas, cansadas, precisam de pastoreio. Jesus toma a ação, toma a direção, e ele vai fazer com que os discípulos, os seus apóstolos, aprendam também a olhar essas multidões com esses olhos, para que eles sejam enviados ao povo para pregar o reino dos céus. Então nós queremos falar hoje, nosso tema é: Deus sempre foi em direção ao ser humano. Deus sempre veio em nossa direção. Deus sempre nos procurou. É Deus quem dá o primeiro passo. Foi Jesus que desceu dos céus e fez toda a sua caminhada na terra a ponto de morrer e ressuscitar por nós. Não foi a gente, que merecia ou que mesmo buscava. Jesus aceitou o plano de redenção do Pai e cumpriu-o cabalmente até o fim. Então é Deus sempre que age, é Deus sempre que vem em nossa direção. Então nós podemos pensar algumas coisas sobre este tema. Deus continua agindo no mundo? Sim. Você talvez tenha duvidado em algum ponto aí, devido a essa pandemia esquisita, mas Deus continua agindo. Deus continua sendo Deus. Jesus continua sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Continua. Deus continua assentado no seu santo trono e tem agido ainda hoje. Sim, olha, talvez você esteja pensando assim: poxa, pastor, mas está esse negócio de pandemia aí, uma preocupação tremenda, gente que morre, gente que é contagiada. Ainda assim, a ação de Deus, ela continua. Deus não nos deu as costas, Deus não saiu um pouquinho, Deus não está dormindo, a Bíblia diz que não dorme. Deus continua agindo no mundo. E você precisa entender isso, precisa entender que Deus age ainda para você ter fé. Porque senão você vai pensar que este mundo está largado e é cada um por si e Deus por todos. Isso se você continuar crendo que existe um Deus. Deus continua agindo no mundo. Não importa quão grave a situação seja. Nós já tivemos perseguições da igreja desde o início da era cristã. Sofremos perseguições enormes. Nós vemos relatos bíblicos e extrabíblicos. Um caso muito claro, por exemplo, é o de João, lá no Apocalipse, que foi exilado por causa da pregação do Evangelho na ilha de Patmos. Então, a perseguição existiu, é histórica. Há documentos extrabíblicos que nos provam que os cristãos eram perseguidos. E isso não fez com que Deus deixasse de agir e não fez com que a igreja sumisse. Não fez com que a igreja sumisse. Imagine só, nós estamos aí há quase 2000 anos de era cristã, se colocarmos o marco zero como o nascimento de Jesus, o ano 1, nós já estamos aí
no ano de 2020, são mais de 2.000 anos. E a igreja prevalece, a igreja tem caminhado, a igreja tem sido protegida em todas essas situações. Em todas essas questões, a igreja tem triunfado. A própria Bíblia nos ensina que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Isso por quê? Porque eu e você somos bons? Será? Porque nós somos fortes? Como faz um jogador do Flamengo? Não. Simplesmente porque quem age é Deus. Quem nos protege é o Senhor. Quem cuida da igreja é o Senhor dela, que é Cristo. Então, Deus continua agindo no mundo, agindo na igreja, agindo no meio do seu povo. Portanto, nós não somos ovelhas que não têm pastor. Nós não estamos desgarrados. Nós podemos até estar em certo ponto cansados dessa situação toda. Eu já confessei a vocês aqui que eu estou cansado. Mas não por isso nem desanimado, não por isso nem duvidando da ação de Deus e nem por isso perdendo a minha fé. Não. Você se lembra lá no início do texto da carta de Paulo aos Romanos, diz que a tribulação gera o quê? Experiência. Experiência, perseverança. E a perseverança, esperança. Então nós passamos sim por momentos tribulosos, nós estamos num tempo muito estranho, muito esquisito, mas Deus continua conosco. Deus continua agindo no mundo, continua agindo na nossa vida, continua agindo na nossa igreja. Continua agindo como sempre agiu. A pandemia não pode impedir Deus de agir. A própria Bíblia é bem clara e nos diz, agindo Deus, quem impedirá? Quem tem poder para impedir a ação do Senhor? Ninguém. Os homens podem até achar que são poderosos e fortes, mas não são. Todos eles estão sob o comando e sob o governo de Deus Todo-Poderoso, nosso Criador. Então, não se esqueça disso. Deus continua agindo e Ele agiu no mundo de uma forma extraordinária, que foi enviando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Sim, ação como essa o mundo nunca verá. Ação de amor do próprio Filho ser entregue à morte por gente como nós. Sim, por gente como nós. O texto de Romanos vai dizer lá que pode ser que por alguém bom, alguém se disponha a morrer. Nós não somos bons. Só eu e você sabemos o que se passa aqui, as coisas terríveis que vêm às nossas mentes. Nós não contamos para a esposa, não contamos para os irmãos, não contamos para os pais, não contamos para amigos e muito menos contamos para o pastor. Passam-se coisas terríveis aqui, mas que graças a Deus nós não colocamos em prática. Nós não efetuamos a maldade que passa em nossa mente, em nosso coração, porque Deus agiu no mundo através do sacrifício de Jesus Cristo. E nós somos pessoas que estávamos mortas em nossos delitos e pecados e fomos chamados para a vida. Sim, a vida plena, a vida eterna, que começa aqui, nesta terra, e vai transcender este mundo e tocar a eternidade. Eu e você somos eternos em Cristo Jesus. Então, Deus age no mundo. Não duvide disso em momento algum da sua existência. Não duvide de que o Senhor está no governo. Não duvide, pois Ele sabe todas as coisas e Ele está governando este planeta. A segunda coisa que nós podemos pensar é exatamente como Deus tem agido nesse mundo. Sim, a primeira afirmação é que Deus age. Nós vimos que Deus agiu de forma cabal em Jesus Cristo, seu Filho que vai morrer na cruz, ressuscitar e depois ser assunto aos céus. Jesus é a maior ação de Deus nesse mundo. Mas como Ele tem agido hoje, neste momento? Deus age através de mim e de você. Sim, eu e você somos a boca de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, as mãos, os pés, nós somos a força, porque nós é que somos a igreja hoje. Nós somos a igreja deste tempo, desta época.
E sobre nós recai a responsabilidade de pregar as benesses do Evangelho, as boas novas, a salvação em Jesus Cristo. E hoje Deus não usa anjos, não manda anjos, como fazia antigamente. Não manda mais anjos, quem fala são as pessoas que Deus usa. Deus hoje não fala diretamente como falou, por exemplo, com Moisés, lá na sarça ardendo e que ela não se consumia. Hoje o meio de falar é através da palavra. A Bíblia está meio, tá assim, mas é a minha Bíblia de uso. Aqui em casa ela está meio acabadinha, mas eu amo essa Bíblia, ok? Então, Deus fala através da sua palavra e das pessoas que Ele usa. Sim, Ele usa a mim e a você. Não porque somos bons, como já disse, não porque somos perfeitos. Se Deus fosse usar o pastor porque ele é perfeito, nunca me usaria, porque eu não sou perfeito. Eu não sou infalível, pelo contrário, falho. Rogo ao Senhor que tenha misericórdia de mim, que me ajude a ser cada dia mais fiel. Ninguém neste mundo é perfeito. Ninguém é infalível. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos, todo ser humano. Não existe um ser humano. Nem crianças. Às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de que as crianças nascem puras. Elas não nascem puras. Em pecado me concebeu minha mãe. É assim. Nós já somos concebidos em pecado. Desde que nós nascemos, somos pecadores. Então, não há essa questão de que as crianças são puras. Claro que em determinada ótica, a pureza das crianças, lógico, você não pode comparar a inocência de uma criança à maldade de um adulto. É claro que não, mas já nascem pecadoras, sim. Então, eu e você tivemos o privilégio de sermos escolhidos por Deus, de sermos salvos por Jesus Cristo, para sermos igreja nesse tempo de pandemia, nesse tempo esquisito, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de medo, nesse tempo de insegurança. Nós fomos chamados a sermos igreja neste momento. E aí eu quero lhe perguntar, como você tem sido igreja? Será que você tem se mostrado alguém que tem palavra de salvação na boca, mesmo que seja pelo WhatsApp? Sim, hoje muita gente recebe mensagens pedindo oração, pedindo uma palavra de conforto, querendo um conselho. E você é de Deus, você é igreja de Deus, você foi comissionado como os apóstolos foram comissionados. Como você tem agido como igreja de Deus neste mundo? Como você tem sido o agir e o mover do Senhor nesta terra? Usando suas bocas, usando seus olhos, seus braços, seus sentidos, os dons que Deus lhe deu para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, para as boas novas de salvação. Você é igreja, você foi comissionado, você deve pregar o Evangelho. Ah, pastor, vou bater de porta em porta hoje? Não, você não vai fazer isso. Nós temos ferramentas, o pastor está falando com você pelo Facebook. Você tem WhatsApp, você tem isso, você tem aquilo, você pode fazer uma ligação e tudo isso pode ser usado para a honra e glória de Deus e para a expansão de seu reino. Seja igreja. Apesar de estarmos separados, não deixamos de ser igreja, pois o vínculo de Cristo nos une. Somos ainda o corpo de Cristo nesta terra, sendo Ele o cabeça. A última coisa que eu quero pensar com você é a igreja e sua missão no mundo. Qual é o nosso papel? Nós somos chamados, Deus agiu de forma extraordinária para nos salvar, nos salvou, nos constituiu seu povo, nos constituiu igreja de Cristo. Nós temos a ciência de que Ele age no mundo através de nós, mas qual o nosso papel? O nosso papel é simples, é pregar o Evangelho. Não é ter teorias, não é sermos talvez grandes pensadores. Nós temos isso, nós temos grandes teólogos na nossa
igreja, nós temos grandes teólogos, nós temos ícones mesmo da teologia, da filosofia. E talvez você pense, mas para eu poder falar de salvação para alguém, eu tenho que ter o estudo que o pastor tem, né? Não, então você vai ficar muito tempo sem pregar. O pastor estuda teologia desde 2006 e já lia algumas coisas já antes. E nós já estamos em 2020. Então, se fosse assim, você teria que ter uma bagagem muito grande. Não, o meu papel, a minha função é um pouco diferente, porque eu sou pastor, eu sou líder das pessoas, líder da igreja. Mas a missão de pregar o evangelho foi dada a todos nós. E todos nós temos algo imprescindível que nos capacita a isso. Inclusive o pastor com todos esses anos de estudo, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala por nós. Quando nós precisamos aconselhar uma pessoa, quando nós vamos falar do evangelho para ela, não somos nós falando, é o Espírito Santo nos usando. Sim, nós somos apenas um instrumento para que a salvação seja proclamada, para que o reino de Deus seja expandido. Então você precisa ter essa consciência e assumir essa responsabilidade. Você precisa pregar. É inerente ao ser cristão proclamar o reino de Deus e a salvação em Jesus Cristo. Então nem mesmo essa pandemia pode nos impedir, nem mesmo essa situação estranha pode nos calar. Nós estamos falando pelo Facebook, estamos falando pelo YouTube, nós estamos falando pelo Zoom, nós estamos falando por todas as ferramentas disponíveis, porque essa pandemia não pode calar a igreja, não pode fazer com que o evangelho não seja pregado. Nós temos sim maneiras de pregar, porque a igreja, ela triunfa sobre as tribulações, porque o inferno não pode contra a igreja. Então venha a tentação, venha a perseguição, venha o que vier, a igreja sempre será vencedora. Não por nós, por mim e por você, mas pelo próprio Cristo, que é o Senhor da igreja. É Ele que mantém a igreja pura, é Ele quem mantém a igreja preparada, é Ele quem nos dá condição de sermos igreja. Então, a sua missão neste mundo, o seu papel, é adorar a Deus e pregar a salvação. É simples assim. Simples assim. Você ama a Deus, vive em conformidade com a sua vontade, ou pelo menos se esforça ao máximo para não fazer a nossa vontade e fazer a de Deus, e pregamos, falamos. Hoje um monte de gente está aí carecendo de uma palavra de salvação, carecendo de esperança, carecendo de ouvir de alguém que tudo vai passar e que no final das contas tudo vai ficar bem, que existe um Deus lá nos céus sentado no seu trono, que se importa com criaturas frágeis como nós somos. Sim, seres humanos que a Bíblia diz que são como a erva, que nascem, murcham e secam. Há um Deus que se preocupou conosco, que veio em nossa direção, que desceu de sua glória, despiu-se de sua majestade e habitou em nosso meio e entendeu os nossos problemas, a ponto de Jesus olhar para a multidão e falar: olha, estão exaustas e cansadas como ovelhas que não têm pastor. Graças a Deus nós não somos assim. Nós temos um pastor, o sumo pastor, que é Jesus Cristo. E há muitas pessoas que precisam conhecer esse pastor maravilhoso, esse pastor perfeito. Eu não sou um pastor perfeito, apesar de me esforçar para ser o melhor pastor, eu falho, mas Cristo não falha. Ele é o sumo pastor, o melhor pastor que qualquer um de nós pode ter. E as pessoas estão aí fora, sedentas, carentes de ouvir palavra de salvação, de ouvir que Deus toma conta de nós, que Deus nos protege, que Deus nos ama tanto, que foi capaz de enviar seu Filho para morrer no Calvário em nosso lugar. Tantas e tantas pessoas que têm procurado esperança
nas drogas, nas bebidas, na promiscuidade, numa série de outras coisas. Querem ouvir de nós, Igreja de Cristo, que em Jesus há salvação, que em Jesus há mudança de vida, que em Jesus nós encontramos paz e tranquilidade para o nosso coração. Nós podemos nos lembrar de quando Jesus entra naquela sala onde os discípulos estavam com medo e estavam trancafiados, e Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Ou quando ele diz que nos deixa a paz, mas não a paz que o mundo nos dá, pois a paz dele é diferente, ela é plena e ela é o que nos dá tranquilidade para passar em meio às tribulações. Tantas pessoas por aí fora não têm paz no coração, tantas pessoas tentam tirar a sua própria vida, tantas pessoas estão enlouquecendo com essa pandemia, e nós temos palavra de salvação para todas elas. Então, o seu papel é pregar. Pregue pelo WhatsApp, pregue pelo telefone, pregue pelo YouTube, pregue pelo Facebook, mas pregue. As pessoas precisam ouvir que em Jesus há esperança, que em Jesus o nosso coração fica tranquilo, que em Jesus nós temos paz. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. E nós caminhamos para o alvo da soberana vocação. E nós somos chamados a pregar. Pregue. Pregue que Deus está agindo no mundo. Pregue que, apesar dos nossos erros e limitações, nós somos as pessoas que Deus usa para agir neste mundo. Pregue, pregue porque você é a igreja e esse é o seu papel, a sua missão. Eu lhe convido a fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor, e após a oração estarei impetrando a bênção apostólica. Pastor tem mania de ficar arrumando a estola, né? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor Deus, porque apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar do nosso egoísmo, apesar de tantas coisas ruins que fazemos ou pensamos em fazer, o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro e veio em nossa direção e transformou, mudou a nossa história. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque em Cristo nós podemos nos relacionar contigo. Em Cristo nós temos paz em nosso coração. Agora te rogamos, Deus, que nos dê coragem, que nos dê palavras, que nos dê condições de proclamar o teu reino, o evangelho das boas novas de salvação. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos a nossa missão de adorar ao Senhor, de te amar acima de todas as coisas e também de também amar ao próximo, levando a ele a palavra da salvação, o evangelho das boas novas. Te rogamos, Senhor Deus, que tenha misericórdia de nós. Te rogamos que nos dê uma semana abençoada e abençoadora, que tenhamos muitas oportunidades de falar às pessoas que Deus, o Senhor, se importa conosco e que Cristo pode transformar a nossa vida, a nossa história. Abençoe este povo que está assistindo através dessa live, visita cada um, abençoe sua família, seus familiares, abençoe, Senhor Deus, o nosso município, a cidade de Barroso, abençoe a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Filadélfia, abençoa a membresia da igreja, desde os mais novinhos até os mais experientes, que nós estejamos sempre cumprindo a nossa missão. Abençoa, Senhor Deus, a nossa cidade, vai de encontro, Senhor Deus, daqueles que estão enfermos e provê a eles, ó Pai, cura do Covid-19, ó Pai. Abençoa também, Senhor, aqueles que moram em outro estado, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Espírito Santo, no nosso país, Senhor Deus, nas mais variadas localidades, que onde haja enfermos, haja cura e que esta cura seja para a honra e glória do teu nome. Que as pessoas sejam curadas, mas saibam que não foi apenas o tratamento, não foi o fato de estarem na UTI, não foi o fato de usarem esse ou aquele medicamento, mas que o Senhor agiu mais uma vez e mudou a história de cada um. Abençoa o nosso povo, dê-nos uma semana abençoada e a alegria de nos encontrarmos fisicamente e pessoalmente novamente. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto
e te dê a paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todos aqueles espalhados pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, estamos encerrando, como você sabe, o pastor não consegue ver, mas o pastor vai dar uma entrada aqui pelo computador e ver se eu consigo ver alguém aí, para pelo menos dar um tchauzinho e uma boa noite. Tem um pouquinho de paciência, pastor. O computador do pastor é velho, então ele às vezes demora um pouco. Vamos ver, está quase abrindo. Abriu, pronto. Oi, mãe, já vi logo a senhora. Benção, mãe. Boa noite para a senhora. Uma boa noite para a senhora. Oi, Vânia. Tudo bem, Vânia? Beijão no seu maridão. Beijão nas meninas. Mara. Oi, Mara. Deus te abençoe. Beijo na careca do Lalado. Oi, seu Tamar. Boa noite para o senhor. Saudades do senhor e da sua família. Ademir. Beleza, meu jovem? Deus te abençoe. Benção, tia. Minha tia. Benção, tia. Deus abençoe a senhora. Oi, Nete. Tudo bem, Nete? Que bom que você está por aí. Deus te abençoe. Oi, dona Ângela. Como vai a senhora? Deus abençoe a senhora também. Aninha. As minhas japonesas. Eu falo que a Aninha é japonesa, mas a Aninha não é japonesa, é brasileira como nós. Mas nós fizemos uma vez uma gincana missionária na igreja que eu pastoreava lá em Nova Iguaçu e ela se caracterizou de japonesa e ficou perfeita. Para mim, ela é a japonesa perfeita, ok? Oi, Elza, minha prima Elza, Deus te abençoe, um abraço no João. Newton, e aí, Newton? Deus te abençoe, meu jovem. Benção, pai, tudo bem? Deus abençoe o senhor também. Dona Anitta, como vai a senhora? Deus lhe abençoe. Oi, Áurea, tudo bem, Áurea? Manda um abraço pro meu amigão Giovanni, um beijinho no Natan. Efraim, estou orando pelo seu sogro, tá? Deus abençoe ele, que ele fique bem, tá bom, meu filho? Manda um beijão aí pra Maria e pras meninas. E aí, Israel? Israel, nosso menestrel. Israel, Deus te abençoe. Oi, tia. Benção, tia Rosalita aí. Benção, tia. Manda um beijo pra vovó. Vovó, minha vovó. Minha vovó tá aí também. Deus abençoe. E aí, Cláudio? Um abraço, meu filho. Deus te abençoe. Lilian, poxa, Lilian, que bom te encontrar. Tô te vendo aqui. Deus te abençoe. Abençoe aquela sua família maravilhosa. Deus continue te guardando e te protegendo aí no seu trabalho, que eu sei que você está na linha de frente aí, tá bom? Deus te abençoe. Sebastião, mais conhecido como Jajá. Deus te abençoe, Jajá. Bom tê-lo aqui. Beijão na Marta, nesses teus meninos aí que devem estar comendo aí pelo menos entre 5 a 10 quilos de arroz por semana, eu sei. Ô, Dona Cleia, agora que eu vi, Dona Cleia. Ah, Dona Cleia, saudade da senhora. Deus lhe abençoe. Deus continue cuidando da senhora. A senhora sabe que é do meu coração. Que bom. Bom, foram essas pessoas que eu consegui ver aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquei muito feliz. Hoje encontrei até pessoas que não encontrava há algum tempo. É muito bom. Pessoas que eu pastoreei no Rio de Janeiro e que moram no meu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que nós tenhamos a alegria de continuarmos protegidos pelo Senhor. E que sigamos a nossa missão de igreja. Deus lhe abençoe. E até terça-feira. Terça-feira, às 19 horas, mais uma live trazendo a meditação da Palavra de Deus para os nossos corações. Ok? Um abraço e que Deus lhes abençoe.